Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta com o nosso Bom Dia Clube, agora em entrevistas, e a gente falou no decorrer da manhã sobre a cobrança de dívidas de condomínio através dos cartórios de protesto, registrou um crescimento expressivo em todo o Brasil e se consolidou como uma alternativa eficaz para síndicos e administradoras que lidarem com a inadimplência. Está lidando com inadimplência? Então fica com a gente, porque de acordo com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, a seção do Paraná, o número de dívidas condominais encaminhadas aos cartórios saltou presta atenção nesse número, porque a entrevista vai ser muito interessante, de 4.885 casos em 2020 para 15.320 em 2024, um crescimento superior a 200% em apenas 5 anos no país. E para conversar sobre isso, trazer soluções para você, está aqui nos estúdios Ricardo Alexandre Costa, que é vice-presidente do Instituto de Protesto do Paraná e tabelião de protesto aqui de Foz do Iguaçu. Que prazer, que alegria te receber aqui. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Cláudia. Bom dia, amor. Bom dia aos ouvintes. É sempre uma honra, um prazer enorme vir aqui no microfone da Rádio Clube, prestar as informações ao público tão seleto dessa rádio magnífica aí de Foz do Iguaçu e região. Obrigada, Ricardo. Agora conta pra gente, explica para nós que esse crescimento de mais de 200% nos protestos de dívidas condominiais, mas que palavrinha, né? Condominiais nos últimos anos. Conta pra gente, Ricardo. Então vamos lá, vamos passar do trava-língua, condominiais. Vamos lá. Condominiais. Então, assim, Cláudio, o que aconteceu? O protesto, ele sofreu muitas alterações positivas nos últimos anos e o seu acesso, ele ficou muito mais facilitado. O que isso quer dizer? Que a inadimplência, eventualmente, ela sempre se manteve constante. O que está ocorrendo agora, na verdade, é uma busca na recuperação desses créditos. Em especial, essas dívidas condominiais. Porque o que está acontecendo? E o que acontece com frequência? Né? A dívida condominial é uma dívida comum, cujo pagamento deve ser compartilhado entre todos os coproprietários, de forma que a junção desse valor, desse montante, é perquirido e para fazer frente às despesas gerais do condomínio. E a inadimplência sempre ocorreu do ponto de vista condominial, do ponto de vista empresarial, comercial, financeiro, tributário, e o que está acontecendo agora é uma busca da recuperação de crédito, tendo em vista a nossa gratuidade no apontamento desses títulos em até 1 ano, eles são totalmente gratuitos. Então, a busca pela recuperação de crédito é que teve esse aumento expressivo, e o conhecimento da eficácia, da eficiência, da segurança jurídica, da educação financeira que o cartório de protesto traz com tudo isso. Olha que interessante. E por que o protesto tem se mostrado uma alternativa mais eficaz do que a ação judicial tradicional, por exemplo, Ricardo? Então, nós temos diversos estudos nesse sentido, Cláudio. Do ponto de vista econômico, ou seja, o protesto ele é muito mais barato, inclusive para o devedor, do que a ação judicial. Do ponto de vista temporal, o protesto também ele é muito mais rápido, muito mais célere do que uma ação judicial. É importante ressaltar que a atuação dos cartórios de protesto é intimamente ligada à prestação, sim, de um serviço de cobrança extrajudicial, mas dotado de fé pública, com segurança jurídica, fiscalizado pelo Poder Judiciário. Ele tem um manto da Constituição da República sob sua atuação. Então, é uma atuação pública oficial, segura, e isso traz uma dignidade financeira, tanto ao credor quanto para o devedor. Olha que interessante. Quais são os tipos mais comuns de dívidas que chegam aos cartórios de protesto vindas de condomínios, Ricardo? São os encargos condominiais propriamente ditos, ou seja, as despesas ordinárias e extraordinárias constantes na Assembleia, constantes da Convenção. E então essas diuturnamente são as campeãs, né, de ingresso para fins de recuperação. E veja bem, eu estou utilizando
uma palavra rotineiramente aqui que se chama recuperação de crédito. Sim. Porque o protesto, Cláudio, a gente não quer o protesto. O protesto é a falência do sistema. Ou seja, o credor não recebeu e o devedor não pôde pagar. E do ponto de vista da gratuidade do protesto, os cofres públicos, o próprio cartório de protesto, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, Fundo e Registro Civil também não vai receber. Ou seja, todo mundo não recebeu. Deu errado para todo mundo. O que nós queremos sim é a recuperação de crédito. Ou seja, o credor vir cobrar e o devedor poder pagar. Por que poder pagar? É uma segunda chance no cartório de protesto. Além de ser mais econômico, hoje os cartórios de protesto no estado do Paraná possibilitam o pagamento parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Então isso é mais uma chance, é mais uma oportunidade para o devedor vir quitar a sua obrigação e manter o seu nome limpo, né? Olha só, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer em relação a pagamento, essas facilidades. O cartão de crédito realmente traz uma facilidade para a pessoa, porque aí vai estar no orçamento dela. Não tem como ela fugir daquilo, porque ela vai ter que pagar o cartão de crédito dela, né, Ricardo? Verdade. E do ponto de vista de que a dor, às vezes, traz um efeito pedagógico, os juros do cartão de crédito ele é muito maior, né? Lembrando que a educação financeira é muito importante, pagar as dívidas de forma tempestiva é o ideal, é o mundo ideal de todo mundo, né, Cláudio? Mas sabemos que intempéries e eventual fatos imprevisíveis, eles estão constantemente nos cercando. Mas o cartório de protesto estabelece sim mais uma chance de pagamento, mais uma chance facilitada e econômica de pagamento. Porque uma coisa é você chegar lá e desembolsar um valor X naquele único mês, outra coisa é você ir lá e parcelar em até 12 vezes. Isso vai facilitar, você vai se organizar, e até mesmo porque vocês podem dividir em parcelas, por exemplo, no início uma parcela talvez maior e depois coloca um pouco maior no valor, né? É sentar e conversar com vocês, né, Ricardo? Não precisa ser parcelas iguais. Olha, o cartório de protesto, ele estabelece, vamos dizer assim, uma ampla gama de possibilidades de pagamento. Por exemplo, se a pessoa vir e quiser, olha, eu tenho uma parte aqui em dinheiro, tenho uma parte aqui do Pix, então gostaria de efetuar um pagamento parte com X, parte com Y, o cartório de protesto aceita. E lembrando que isso é um fato muito importante para repassar para o credor, Cláudio, que mesmo que o devedor venha e efetue o pagamento em 12 vezes, no dia seguinte, o dinheiro está à disposição do credor na sua conta. Ou seja, o cartório de protesto estabelece uma segurança econômica, financeira, de modo que, independentemente do recebimento do cartão de crédito para fins da administração com o cartório, né, o cartório de protesto, no outro dia, no dia útil subsequente, disponibiliza o valor integral para o credor. Isso que eu ia te perguntar, no valor total. Não vai pagando, tipo, por exemplo, por parcelas. Não. Caiu, vai passando. Não, você passa no valor total. Integral. Olha só. Integral. Isso é que fantástico. Interessante isso. Isso é Muito fantástico. interessante. Porque condomínios hoje sofrem muito com isso. Ô, Ricardo, os números que eu trouxe aqui são realmente assustadores nos últimos 5 anos. Você acredita que a pandemia teve uma influência nesse aumento da inadimplência? Teve Ou muita, já vinha? Não, teve muita influência no seguinte sentido, Cláudio. Durante a pandemia ocorreu um efeito de compaixão, vamos dizer assim, né? Ou seja, as pessoas realmente, muitas pessoas passaram por crises gravíssimas, econômicas, pessoais, enfim, de toda ordem. Mas que, posteriormente, muita gente acabou meio que se aproveitando da situação e deixando as suas obrigações meio que esquecidas, sob o palio não, é porque eu estou em dificuldade financeira, tal. Mas é importante falar que em toda relação obrigacional, ela é uma relação obrigacional bifronte. Porque, veja bem, o credor também precisa receber. Sim. Ele também tem as suas obrigações. Ele também tem os seus compromissos, tem a sua folha de pagamento, tem os seus tributos para efetuar esse recolhimento. E, por outro lado, o devedor também não tem só essa dívida para pagar. Ou seja, a análise macro de uma relação obrigacional, ela passa por filtros pessoais, sociais, econômicos e até religiosos. Então, é uma análise muito difícil de fazer e colocar na conta apenas da pandemia. Então, o que sim, a gente pode ampliar o debate é para fins de uma educação financeira. E isso o cartório de protesto ajuda bastante, porque nós somos o ofício da dignidade financeira da população. Então,
quando se sabe que, em eventual inadimplência, vai ser cobrado, gera um efeito pedagógico de forma inversa. Sim. Ou seja, em uma tábua, em uma balança de uma dívida que vai a protesto e uma dívida que não vai a protesto, eu tenho certeza absoluta que, em havendo recursos, a pessoa primeiro paga aquela que vai a protesto. Exatamente, porque essa faz com que você não consiga ter outro tipo de crédito, não consegue abrir outras frentes, nem junto ao seu banco, mesmo que lá no banco você esteja com a sua vida em ordem, protestou qualquer coisa que você precise do seu banco, você não vai conseguir trabalhar porque você está com um protesto. Olha só, Ricardo, a partir de quando uma dívida de condomínio pode ser levada a protesto? Olha, a lei não estabelece um prazo propriamente dito, mas o que a gente costuma orientar é que, a partir do dia útil subsequente ao vencimento, a dívida já é líquida, certa e exigível. Então, assim, a partir do dia útil subsequente já pode apontar o título a protesto. O que eu aconselho, Cláudio, visando sempre uma relação econômica saudável entre as partes, é um prazo de respiro. Dá lá uns 15 dias, 30 dias, vai. Porque, às vezes, acontece de apertar no mês, enroscar, priorizar aqui, priorizar lá. Então, é aconselhável esperar uns 15 dias, mas lembrando que é um prazo de favor. Não é uma obrigação legal ou um mandamento legal, tem que esperar tanto tempo, tal. Não. A lei já possibilita no dia útil subsequente ao pagamento. E outra informação muito importante é que não precisa ter previsão em convenção, em ata de assembleia, em autorização, em regimento ou encaminhamento a protesto. O protesto, ele é uma atribuição legal, ou seja, é um poder-dever do administrador inscrito em lei. Então, se está em lei, não precisa ter uma reprodução automática nos normativos internos dos condomínios, que são as convenções, atas de assembleia, regimento, não precisa. Olha só que interessante. E o que o síndico ou a administradora precisa reunir para encaminhar um condômino inadimplente ao cartório? Nós temos duas possibilidades, a apresentação física e a apresentação eletrônica. Na apresentação eletrônica, todos os títulos hoje, de acordo com o provimento nosso 149 do Conselho Nacional de Justiça, eles podem ser encaminhados sob a forma de indicações, ou seja, meras indicações de devedor, credor, endereços, valores e espécie da obrigação, que é o encargo condominial. Contudo, a apresentação física, material, ou seja, aquela de balcão, sabe, a mais tradicional, ele precisa sim trazer a ata da Assembleia, que prevê a obrigação ordinária, né, os encargos ordinários e extraordinários, e o instrumento que comprove o seu respectivo poder, ou seja, que comprove que o síndico é o síndico. E o documento de identificação pessoal. Lembrando que títulos em até 1 ano depois do vencimento, totalmente gratuito. Era isso que eu ia te perguntar. É verdade que esse tipo de cobrança não gera custos para o condomínio em dívidas com até 1 ano de vencimento? Gratuidade integral, ou seja, esses custos de cobrança, eles são transferidos, eles são repassados ao devedor em caso de pagamento do título, cujos valores são acrescidos ao final da cobrança. Nada mais justo, né, Cláudio? Ou seja, quem deu causa à demanda, quem deu causa a todo esse estorvo, a toda essa diligência por parte do credor, efetuar o pagamento. As custas, né? As custas, se fala, isso. Né? Ô, Ricardo, me diz uma coisa. Como que a inadimplência compromete a rotina dos condomínios e afeta os moradores que estão em dia com o pagamento? Por que dessa pergunta? Gera uma inquietude, né, Cláudio? Tu já imaginou, morando num condomínio, com todas as tuas obrigações adimplidas, com todo o esforço tal, e saber que o vizinho ao lado, o vizinho de baixo, o vizinho de cima, o vizinho da casa do lado, enfim, ele usufrui as mesmas coisas, tem os mesmos direitos e não contribui para isso, é quase que uma inquietude, uma injustiça social, ou seja, uma pessoa que pode estar usufruindo daquilo que não contribui. Então, a contribuição do condomínio, ela faz jus, faz frente a todas essas despesas comuns. Ou seja, é uma copropriedade, Cláudio, e nada mais justo de ocorrer, além do usufruto conjunto e comum de todos, o financiamento disso tudo, né? Na tua opinião, o uso do protesto pode evitar reajuste nas taxas de condomínio? Demais, porque não existe almoço grátis. Então, se eventualmente a inadimplência superar e muito
o adimplemento, essa conta vai ter que respingar em alguém. E esse alguém é o quê? É o próprio condomínio com essas despesas fracionadas, divididas entre todos aqueles que contribuem de forma tempestiva e aqueles que não contribuem de forma tempestiva também. E às vezes esse é um formato até para evitar confusão dentro de todos os moradores. Por exemplo, eu estou pagando, fulano não paga, aí as taxas aumentaram, eu que estou pagando pelo que ele não paga. O cartório ser um caminho muito mais curto e muito mais rápido para que essa pessoa também se agilize e coloque as dívidas em dia, né, mais Ricardo? curto, mais rápido, mais econômico e muito mais discreto, porque veja bem, hoje o cartório de protesto estabelece uma intimação eletrônica que vai direto no endereço eletrônico da pessoa, ou a intimação pessoal, ou a intimação no endereço informado pelo credor, no endereço do devedor mesmo. Então, nós temos uma máxima que o conhecimento gera pagamento. O conhecimento é o quê? O recebimento da intimação. Sim. E vai lá, a pessoa paga. E também é importante dizer, Cláudio, que por vezes as pessoas não têm aquele recurso no momento da intimação do cartório de protesto. O que vai acontecer? O título é protestado. Após o protesto, isso não impede o pagamento daquele título, daqueles valores ao condomínio. Então a pessoa busca o condomínio, efetua o pagamento, ela tem direito a uma carta de anuência, autorização de cancelamento, para fins de quê? Ir lá limpar o seu nome. E quando ela procura o cartório de protesto, ela tem as custas de cancelamento, ou seja, é retirar da nossa central, da nossa Semprote, e ter o seu nome limpo, até com as comunicações aos órgãos restritivos de crédito. É importante, muito importante lembrar que, inclusive, esses valores podem ser parcelados no cartão de crédito em 12 vezes. Lembrando que aos credores e devedores que estão nos ouvindo, nós temos a página, né, @protestoparaná, e o nosso site www.pesquisaprotesto.com.br, onde tem muitas informações de extrema relevância para esse trâmite comercial, não só da relação condominial, e sim da relação empresarial, comercial. E o nosso banco de dados, ele é um banco de dados nacional, atualizado, seguro, e a informação mais importante, ele é gratuito, Cláudio. Ou seja, a pessoa, mediante um prévio cadastro, acessa, insere o CPF ou CNPJ que eventualmente tem essa negociação entabulada, que gostaria de fazer a negociação, e ela tem acesso em tempo real e atualizado em todo o país. E também nós temos uma possibilidade de cadastro no nosso sistema do seu CPF ou do CNPJ, dizendo que em eventual apontamento de título encaminhado ao protesto em qualquer cartório do país, tu recebe uma comunicação no teu celular, no teu WhatsApp, no teu e-mail de forma imediata. Gratuito. Tudo gratuito. O Ricardo, me diz uma coisa, como que funciona, então, assim, eu sou um condomínio, o Moacir está devendo, peguei, fui lá e protestei o senhor Moacir. Se ele não pagar lá, a dívida volta para mim, como é que funciona isso? Ele vai pagar para mim, ele tem um período para pagar no cartório, ou pode passar 1 ano, 2 anos, ele vai ter que ir lá no cartório para negociar? Não. A dívida, quando ela é apontada a protesto, nós temos o tríduo legal, que se chama, né? Um prazo de até 3 dias úteis para o devedor efetuar esse pagamento. Nesse tríduo legal, que é o prazo da nossa intimação, que vai o boleto para pagamento, a orientação que nós damos é: pague o boleto. Por quê? Pagando o boleto no dia útil subsequente, de acordo com o arquivo retorno bancário, o dinheiro já está na conta do condomínio. O que ocorre, infelizmente, às vezes, é o protesto desse título. Ou seja, deu tudo errado. O credor não recebeu e o devedor não pôde pagar. Posteriormente a isso, após o protesto, essa dívida, esse valor é de titularidade e de recebimento do credor. Ou seja, o devedor, o Moacir, no caso do exemplo que tu citou, ele vai ter que procurar o condomínio da Clau. Falar: condomínio da Clau, escuta, eu gostaria de pagar. Ou você pode perdoar? Ou você pode parcelar? Ou você pode me dar o desconto? A negociação entre credor e devedor não tem qualquer ingerência do cartório de protesto. O que ocorre, e o que pode ocorrer na maioria dos casos, é o pagamento de forma integral. Então, vindo a carta de autorização de cancelamento, ou a carta de anuência com firma reconhecida, tal, informando e autorizando o cancelamento do protesto,
do registro do protesto, Sim. o cartório de protesto não tem qualquer ingerência em dizer, você recebeu mesmo? Como que você recebeu? Porque a dívida, o crédito é seu. Pronto, então aí a pessoa tem que pagar lá no condomínio, não vai mais negociar com o cartório de protesto. Direto no condomínio, exatamente. Mas e se ela quiser ir lá no cartório e dizer, não, eu quero negociar aqui e tal, não, daí tem que voltar e ser com o condomínio, é isso mesmo? Existe um procedimento de consignação Sim. através dos cartórios de protesto, mas em eventual recusa de recebimento Sim. ou não localização do credor. Tá. O que não é o caso, né, Cláudio? Porque a pessoa que mora no Sim, condomínio tá e tal, morando lá, não tá tem, morando, né? sabe o acesso direto ali. Me diz uma coisa, Ricardo, como que você vê o futuro da cobrança extrajudicial no Brasil? A tendência é que os protestos aumentem ainda mais? Sim, quando tu fala em protesto, Cláudio, vamos utilizar eu vou considerar como utilização dos serviços dos cartórios de protesto. Porque cada vez mais a capilaridade dos serviços extrajudiciais, a nossa segurança jurídica através de profissionais do direito que somos concursados e com fiscalização do Poder Judiciário, a população confia cada vez mais na nossa atuação. Chancelado pelo Conselho Nacional de Justiça, e a recuperação nossa ela é extremamente eficiente. Nos casos de condomínio, por exemplo, ela supera os 25%. Em títulos bancários, que a gente chama de títulos encaminhados pela rede oficial de cobrança, essa nossa porcentagem aumenta para 60%. E em caso de títulos públicos, por exemplo, CDAs encaminhadas por município, estado, União, Sim. nós somos 13 vezes mais eficientes do que o Poder Judiciário. Olha só. Ou seja, a execução fiscal, que é a ação judicial respectiva do Poder Judiciário para fins de cobrança dessas CDAs, ela, além de ser muito custosa, ela é mais morosa, Demora muito mais. e menos eficiente que os cartórios de protesto. E te digo isso com conhecimento de causa, porque eu fui oficial da Justiça Federal durante 15 anos, Cláudio. E por diversas vezes, eu com mandado de citação e penhora, a pessoa dá um peso maior à intimação do cartório de protesto, porque sabe que, em eventual protesto, no dia seguinte, no cartão da empresa ou no seu cartão, não passa nem o cafezinho na padaria da esquina. Bloqueia tudo mesmo. Olha só. Ô, Ricardo, e isso tem aquele negócio dos 5 anos de caducar no cartório, como se em outras coisas, depois de protestado? Depois que teu nome é protestado, se tu não ir com a carta de anuência, teu nome fica lá pro resto da vida? Fica porque os livros dos cartórios de protesto, eles têm uma conservação mínima de 10 anos. Essa questão... Mínima de 10 mínima anos. de 10 anos, de Aí, acordo com a alô, lei. inadimplentes, é o mínimo 10 anos. Mínimo 10 anos, isso. E existem alguns procedimentos administrativos, como loteamento, incorporação e alguns concursos públicos, que inclusive pedem a certidão negativa de onde você passou desde os 18 anos, por exemplo. E tendo esse registro lá, vai constar. Não que seja impeditivo de qualquer coisa, Sim, mas é uma fonte de vida informação. Tipo uma vida pregressa de não pagador. Né? É uma vida pregressa. Então, os cartórios de protesto, em que pese ter, sim, esse prazo de 5 anos, ter uma importância muito grande na relação comercial e especificamente no tocante aos órgãos restritivos de crédito, nos cartórios de protesto a nossa atuação é muito mais ampla, tendo em vista a legalidade, né, esculpida na Lei 9492, que é a Lei de Protesto Nacional, e diz que a conservação mínima do registro de protesto, mínima, é de 10 anos. 10 anos. Olha só, o protesto também pode ser usado por condomínios de pequeno porte ou só vale a pena para grandes residenciais e edifícios comerciais? Como é que funciona? O acesso é global, Cláudio. Até te digo mais, que quanto menor o condomínio, mais importante o pagamento tempestivo de todos os condôminos, porque a conta fica cara e para poucos. Ou seja, quanto menor o condomínio, mais importante o pagamento em dia. E o efeito reflexo do conhecimento de encaminhamento a protesto, ou seja, a certeza de encaminhamento a protesto, gera um pagamento voluntário. E isso, nós temos vários estudos, inclusive com títulos públicos. Ou seja, a partir do momento que o contribuinte sabe que, em caso de não pagamento, aquela dívida será encaminhada ao cartório de protesto, o pagamento voluntário aumenta. Ou seja, naquela balança que nós comentamos, o débito condominial encaminhado ao protesto vai ser pago antes.
Olha só. Ricardo, também aqui não tenho certeza disso que eu vou te perguntar, mas você me corrige, por favor. É verdade que quem tem dívidas, por exemplo, com alguns órgãos federais e que vai a cartório não consegue tirar o seu passaporte? Olha, referente ao passaporte, eu não posso te informar, porque essa informação realmente eu não tenho. Mas eu não acho razoável tal informação, porque mesmo a partir do momento que tu tenha algum débito, o exercício de um direito de ir e vir, porque o passaporte ele é um documento correlacionado à liberdade de locomoção, eu não vejo como restringir. O que existe, sim, são meios indiretos de cobrança. Ou seja, meios indiretos de cobrança através do Poder Judiciário, que aí sim, o Poder Judiciário, com o poder estatal, através de uma decisão estatal do magistrado, pode se utilizar de meios indiretos de cobrança, inclusive com o recolhimento do passaporte. Isso pode, mas através dos cartórios de protesto, não. Não, dos cartórios de protesto, não. E também, como você falou, através de juiz, de mandados, nessa área e esfera de dívidas com o governo do estado, sei que tem pessoas que podem até perder carteira de motorista, né? Mas aí isso fica mais na esfera de dívidas com o governo e aí ações dessas dívidas, né? Porque o juiz tem o poder geral de cautela, né? Então o poder judiciário tem um poder infinitamente amplo e superior ao nosso. Então, desde que fundamentada a decisão judicial, os meios indiretos de cobrança eles estão cada vez mais sendo utilizados pelo poder judiciário, inclusive com recolhimento da CNH também. Perfeito. Ô, Ricardo, você gostaria de deixar um recado para a nossa audiência, para aí pessoas que trabalham com condomínios, para síndicos, fazer um convite também para essas pessoas que às vezes estão aí perdendo o cabelo, perdendo noites de sono, para poder colocar, porque só quem você cuidar de um condomínio, você ser síndico, é que você entende que está do outro lado, não é fácil, né? Verdade. E então fica uma recomendação. A cobrança, ela já é uma atividade muito desgastante, né? E tendo um órgão público estatal com chancela de fé pública, chancelado pelo Poder Judiciário, de alta confiabilidade, inclusive da população que utiliza os nossos serviços, deleguem essa atividade de cobrança. Quando da expedição dos seus boletos, né, porque todo mundo hoje recebe boleto para pagamento, já deem a instrução na régua de cobrança, encaminhamento a protesto após tantos dias. E vindo pelo banco, pela rede bancária oficial, esse prazo de 1 ano ele é estendido até 5 anos. Ou seja, aquele débito de 5 anos atrás pode ser cobrado de forma gratuita, desde encaminhado pela rede bancária oficial, de forma gratuita aos cartórios de protesto. E em qualquer dúvida que tiver, tem o nosso Protesto Paraná, tem o pesquisaprotesto.com.br, todas as questões elas podem ser solucionadas por ali ou através de contato direto conosco ali na Pedro Basso, né, 472, sala 701, 702, estamos à disposição para atendimento a quem precisar. E reforço a utilização ali das nossas mídias sociais, o cadastro no Avise-me dentro do pesquisaprotesto.com.br, que é um mecanismo, uma forma de utilização gratuita e que dá uma segurança para a pessoa saber, será que essa dívida é legal? Será que está sendo encaminhado para mim mesmo? Vai lá, acessa o Pesquisa Protesto, faz o cadastro, acessa o @Protesto Paraná, o nosso site também, paranaprotesto.com.br, e o nosso site nacional, que é a nossa Semprot, pesquisa gratuita, atualizada, nacional, segura, no Pesquisa Protesto. Insere o CNPJ ou CPF lá e fica tranquilo na negociação. Veja a sua vida pregressa ou não, se você tiver com suas contas em dias. Horário de atendimento, Ricardo? Nós atendemos ao público das 8h30 às 11h e das 13h às 17 horas. Então, mais uma vez, que é o horário? 8h30 às 11h e das 13h até as 17 horas. De segunda a? Sexta. De segunda a sexta-feira. Então, Isso. assim, para você não perder a sua viagem, está lá no prédio da Caesar Tower. Caesar Tower. Vai lá, tem telefone de contato também, tem, né? Tem 3525-1254, tem o WhatsApp, que é 99156 também 1254. E o pessoal está lá à disposição para atendimento. E o tabelião também.
tá sempre lá. Perfeito. E assim você também, né, Ricardo, evita de cair em golpes, está com alguma dúvida, chama aí no WhatsApp ou vai lá também na rede social, o Ricardo já trouxe pra gente, que é o @protestoparaná, chama lá, fala que é de Foz do Iguaçu, o pessoal passa tudo, se você não conseguiu pegar aqui, né, os endereços, mas a gente sempre tá falando aqui na Rádio Clube e também a gente deixa aqui no final da nossa entrevista, a gente vai deixar todos os dados para você entrar em contato. Ricardo, muito obrigada pela sua presença. É sempre muito esclarecedor conversar com você e trazer para nossa audiência mais uma forma de você poder receber as suas dívidas sem você ter problemas. Obrigado pela oportunidade, Moa, pela oportunidade, Clau, Rádio Clube, e estamos sempre de pé e à ordem para o que precisar. A população da nossa querida Tríplice Fronteira, estamos sempre dispostos a ajudar, e lembrando que a finalidade não é o protesto, e sim a recuperação e educação financeira de todo o crédito. Exatamente, porque isso fomenta a nossa economia, faz as coisas acontecer e as empresas que você, né, precisam receber e quem tem que pagar faz aí um trâmite certo, sem dores de cabeça. Muito obrigado, desejo um ótimo dia. Obrigado igualmente. Tchau, tchau. É isso, a gente bateu um papo gostoso então com o Ricardo Alexandre Costa, ele que é vice-presidente do Instituto de Protesto do Paraná e tabelião de protesto de Foz do Iguaçu. Se você pegou a entrevista só na metade, gostaria de saber mais, entender um pouco mais sobre como você que trabalha com condomínio, você que é síndico, você que é responsável, vai ficar na íntegra essa entrevista lá no nosso YouTube e também no nosso portal de notícias. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, um beijo no seu coração, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã novamente aqui no Bom Dia Clube.